é o exercício de viver um dia de cada vez mesmo, porque a gente não tem como prever muito para frente, né? Então, estamos caminhando. Mas eu queria, o tema de hoje, né, seria sabedoria mesmo. E a gente falou semana passada de identidade, e vocês podem me interromper, tá, gente? Pode abrir o microfone, pode fazer comentário, citar um texto bíblico, fazer alguma pergunta, né? Sinto que a gente está numa roda de mulheres para conversar. Mas tem não sei quantas aqui já assistiram Alice no País das Maravilhas, sabe? Que é um filme, é uma história, né? Tem uma cena que ela está perdida e ela pergunta, se eu não me engano, para o coelho, o caminho, né? E ele pergunta para ela, mas para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. Aí ele fala uma frase que eu acho muito profunda, que é assim: quando não se sabe onde se quer chegar, qualquer caminho serve. Então, assim, o primeiro passo para a sabedoria é a gente saber para onde a gente está indo. A gente tem que saber qual é o nosso alvo, né? Qual é o nosso propósito, qual é o nosso destino. E o nosso foco tem que ser o Senhor, tem que ser Deus, tem que ser Jesus. Lembrando que todo dia é dia de tomada de decisões. Todo dia a gente tem que saber qual é o caminho. E algumas decisões a gente consegue planejar, né? A profissão, no geral, é uma coisa planejada. A gente faz um curso, a gente começa a trabalhar em alguma coisa, a gente vai tendo aquela habilidade e vai fazer aquilo. Geralmente, né, no nosso caso, nossa cultura não tem casamento arranjado, no geral, nós planejamos o nosso casamento. A gente escolhe com quem vai casar, né, planeja e tudo isso. Às vezes até uma viagem a gente planeja, só que esse ano a maioria das viagens foram canceladas, né? Mas ainda assim, muitas coisas surgem o tempo todo que a gente não planejou, que a gente não sabia, e daí a gente tem que ver como reagir. Então, Provérbios 19, 21 diz assim: é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Então, precisamos ter essa consciência de que podemos fazer planos, podemos sonhar, mas a resposta vem do Senhor e Ele tem o que é melhor para cada uma de nós, né? Diariamente a gente tem situações inesperadas, sentimentos não desejados. Será que às vezes você sente uma coisa que você não queria sentir? Raiva é uma coisa que eu sinto às vezes, e confesso que nenhuma vez que eu sinto raiva eu fico feliz. Eu queria não sentir raiva, mas às vezes uma coisa acontece e me dá raiva, e daí eu tenho que lidar com esse sentimento não desejado, mas que surge dentro de mim. Às vezes, pessoas me oferecem coisas e eu preciso decidir se eu quero realmente aquilo, se eu não quero. Ofertas até de compras, né? Alguém fala, nossa, tem uma promoção. Aí você pensa, compro, não compro, devo, não devo, faço, né, o crediário, não faço. E pior é quando são prejuízos, né? Não esperado. Quebra a máquina de lavar, né? Queima o liquidificador. Eu já queimei uns 3 liquidificadores. Ai, uma tristeza, você fala, meu Deus, eu não precisava desse prejuízo, né? E agora? Como é que eu vou fazer? Então, como reagir a essas coisas? Como acertar, né? Como reconhecer que tanta coisa foge do nosso controle e a gente tem que aprender a lidar. Então, assim, esse ano eu fiz 40 anos, eu nasci em 1980. Meu pai, quando morreu, eu tinha 40 anos, eu achava que ele era um velhinho. Hoje eu tenho 40 anos, eu acho que eu sou uma menina, por isso que eu não aceito a Marcela ficar me chamando de senhora. Porque eu acho que eu sou tão jovem, gente. Eu tenho 40 anos só. Mas eu fiquei empolgadíssima de fazer 40 anos. E eu também dou aula de filosofia, e tem um filósofo grego, Tales de Mileto, ele foi antes de Sócrates, muito antigo, que ele dizia que a gente só consegue entender filosofia a partir dos 40 anos. 40 anos seria a idade da maturidade, da sabedoria. Eu falei, uau, cheguei! Cheguei! Né? Mas eu tenho que confessar que, assim, cheguei na idade, mas descobri que não consigo dizer eu sou sábia.
Porque dizer assim, eu sou sábia, parece uma condição estável, né? Tô nessa categoria, resolvo tudo muito bem, e essa não é a verdade. A verdade é que eu me sinto num caminho, numa jornada em busca da sabedoria, e eu preciso da ajuda de Deus todo dia. Porque todo dia surgem situações que eu não planejei, que eu tenho que resolver, que eu tenho que lidar. Então, em Provérbios 24:3, diz que com sabedoria se constrói a casa e com entendimento ela se fortalece. E eu sinto assim, a nossa vida, a nossa família, o nosso lar, é uma edificação, né? E a gente precisa da sabedoria de Deus. E apesar de eu estudar filosofia, eu ainda acho que Provérbios, eu brinco com os meus alunos, Provérbios é o melhor livro de filosofia, é alta qualidade hebraica, Salomão, né, um dos melhores filósofos que já existiu, e teve outros que colaboraram com Provérbios, mas ele foi que escreveu a maior parte. E como a gente precisa, né? Eu já quis decorar Provérbios inteiro, não consegui, mas reconheço que o livro de Provérbios deve nos alimentar constantemente. A sabedoria, ela foi destacada até por Jesus, se vocês olharem lá em Lucas, quando fala, né, que o menino crescia em graça, sabedoria, entendimento. Então, assim, Jesus também estava sendo alimentado de sabedoria. Em Tiago, eu acho lindo esse início de Tiago, que diz assim, todo aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que dá generosamente. Eu acho isso lindo, falar, ai, Deus é generoso. Então, o que a gente precisa fazer? Pedir a Ele, Senhor, me dá sabedoria, né? Eu preciso. Isso é no capítulo 1. No capítulo 3 de Tiago, no 7, versículo 7, ele diz que a sabedoria que vem do alto é pura, amável, disposta a ceder, cheia de misericórdia, fruto de boas obras, sem favoritismo, sincera. Olha quanta coisa boa a sabedoria de Deus pode nos oferecer. Então, eu tenho sede de sabedoria. Foi um dos temas que eu sugeri para a Marcela, porque eu acho assim, como a gente pode dizer que já sabe o suficiente, né? Especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Nem os médicos têm as respostas, nem os biólogos, nem os cientistas, todo mundo louco, querendo descobrir como lidar com um ser invisível a olho nu, né? A gente não consegue nem enxergar, não tem nem célula, e o negócio está matando, né, milhares e milhares de pessoas. Então, eu busco sabedoria, eu busco meditar na palavra de Deus, e eu compartilho não porque é algo que eu domino, mas é algo que eu reconheço que é essencial e que eu estou buscando ter. Só para citar mais uma frase, eu gosto também da Cora Coralina, que ela era uma poetisa, né, goiana, brasileira, e tem uma frase dela que é: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eu acho essa uma ótima frase para professores, né? Eu sou professora, é bom para pastores também sou pastora, e assim, feliz aquele que transfere o que sabe. Então, é uma bênção poder compartilhar aquilo que a gente tem conhecimento. Mas a segunda parte diz que aprende o que ensina. Então, eu nunca quero estar numa posição de ensinar o que eu não estou vivendo, o que eu não estou buscando. Eu quero aprender o que eu ensino. Então, eu fiz, em gratidão a Deus pelos meus quarentão, assim, eu falei que eu queria fazer 40 estudos sobre sabedoria. E eu fiz. Eu comecei no dia 31 de janeiro, e cada dia eu mandava um áudio para uma lista que eu tenho de um tema de sabedoria. E no dia 11 de março, que foi meu aniversário, deu 40 dias certinho, eu mandei o último. Mas eu não vou falar dos 40 temas de sabedoria aqui, não. Eu separei 4, não sei se vai dar tempo, mas a gente tenta, né? Ah, O que primeiro... pena. Não, senão vira vigília, a gente tem que trabalhar amanhã, né? Mas o primeiro que eu separei é temer ao Senhor. É o primeiro passo da sabedoria, assim que abre o livro de Provérbios. Não é ter medo de Deus, mas é ter respeito, é ouvir, é se submeter, né? O medo, ele tem um valor num certo nível, porque o medo ele é um freio para a gente, né?
Você tem medo do fogo, de se queimar, é bom ter esse medo, né? Tem medo de cair de uma altura alta, tem que ter um equilíbrio. O medo, ele põe assim, ó, isso aqui é arriscado, isso aqui é perigoso. Mas o medo, ele pode ser negativo quando ele congela a gente. Daí a gente é dominado pelo medo. Daí eu não consigo fazer nada porque eu tenho medo, né? E nessa pandemia a gente tem visto pessoas, né? Vocês até comentaram, que estão bem paranoicas. Então é um perigo quando o medo domina, né? E a gente não pode se deixar dominar pelo medo. O que eu entendo é que geralmente quem fabrica alguma coisa sabe para que fez aquela coisa. Então, quem nos fez? Foi Deus, né? Quem nos criou? O rei do universo. Então, se eu tenho dúvida do propósito da minha vida, para que eu vim, eu tenho que consultar quem? Quem me fez. Então, e eu tenho que respeitar esse ser, eu tenho que honrar esse ser, me submeter a esse ser. Então, o temor ao Senhor, a palavra diz, é o princípio da sabedoria. Primeira coisa que a gente tem que fazer é se submeter a Deus e reconhecer que Ele sabe o propósito da nossa vida, para que a gente veio, o que é melhor para a gente. Ele é a pessoa mais segura para se perguntar, né? E a palavra diz que a sabedoria, o temor ao Senhor, ele prolonga a vida, ele traz prudência. A gente vê além do óbvio, porque Deus mostra o caminho. E o temor ao Senhor traz sono tranquilo. Tudo isso está escrito em Provérbios, e eu creio. Vocês creem na palavra de Deus? A gente tem que se apoiar na palavra. Se está escrito lá, é porque é de verdade. E como conhecer esse Senhor, né? A gente tem que conhecer para temer. A Bíblia é a maior revelação de Deus, acessível a nós. É um registro milenar, é fonte de vida. Eu também acho que a gente conhece Deus contemplando a criação, olhando o céu, as montanhas, as praias, quem pode, né? E ficar assim maravilhado mesmo com todo esse esplendor criado pelo Senhor. E ele se revela, nossa, quem fez o sol, a lua, as estrelas. E eu sempre digo, às vezes o nosso entorno pode não ter coisas muito bonitas, mas todo mundo, quando olha para o céu, independente de onde você estiver, é lindo. E a gente precisa dizer, Senhor, Tu és maravilhoso. O céu é infinito. Onde é que acaba? A gente não consegue ver. Então, Deus está lá. E esse Senhor também criou a gente, cada uma de nós, né? No início do ano, a escola que eu trabalho fez um treinamento de primeiros socorros. Então, foi um bombeiro educador dar um treinamento para a gente um dia inteiro. E ele explicava como reagir em situações de emergência, e de vez em quando ele usava uma frase assim: o engenheiro é bom, falando de Deus, como ele fez o corpo certinho, tem áreas que são flexíveis, ele estava falando da questão da fricção aqui para que uma pessoa tem uma parada cardíaca, e como esses ossos você consegue pressionar e eles não trincam com facilidade. Dando vários exemplos, assim, e toda hora ele falava, o engenheiro é bom. Eu falava, que lindo, o engenheiro é maravilhoso, né? Ele nos fez de forma extraordinária, foi o que a gente falou semana passada. E é importante também conviver com quem tem desejado e buscado a Deus também. O Senhor se revela na vida do outro. Deus Pai não vem assim com um braço e dá um abraço na gente. Mas um irmão, no momento de tristeza, de necessidade, quando ele chega, nos acolhe, muitas vezes é como se Deus estivesse ali, através da vida do outro, né? Quantas vezes a gente testemunha Deus na vida do outro? Então, é muito importante o convívio com os irmãos, para a gente ver Deus agindo e se manifestando, tanto pelo testemunho da vida da pessoa, quanto pela forma que essa pessoa trata a gente, né? Trata a gente como um filho de Deus, como exemplo de Jesus. Então, isso é maravilhoso. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, né? E nem todo mundo toda hora está brilhando Jesus. Nós somos diferentes, mas tudo bem nisso também, né? Eu falei isso semana passada, por isso que eu achei que sabedoria era bom seguir depois da identidade, porque a gente precisa ter convicção da nossa exclusividade, de certa forma,
né? Deus, ele fez cada uma de nós de forma única e a gente não tem que tentar ser tudo igualzinho. Porque se Deus quisesse que fosse todo mundo igualzinho, ele teria feito todo mundo igualzinho, mas ele não fez. Então, as nossas diferenças têm valor. Às vezes a gente se estressa com o outro, mas o outro sempre tem alguma coisa para nos ensinar. Quem quer padronizar a gente é esse mundo consumista, né? Quer que todo mundo use a mesma calça, coma o mesmo sanduíche, sonhe com a mesma viagem de férias. E Deus, ele quer que a gente seja mais autêntico, né? A gente não precisa ter o que o outro tem, não precisa fazer o que o outro faz. A gente precisa ter o que é suficiente para cada um de nós, né? E em Provérbios 29, 25, diz que temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Então, a gente pode confiar em Deus, que Ele nos sustenta. E, com certeza, todo lugar que eu olho, eu vejo sal e luz. Eu vejo pessoas que realmente têm buscado honrar a Deus, têm vivido vida de dignidade. Isso me inspira. Estar aqui com vocês hoje à noite, para mim, é uma inspiração. É uma lembrança que Deus é de verdade, que a gente é um corpo. Mesmo não estando junto fisicamente, a gente tem uma conexão espiritual que envolve o globo inteiro. E a gente pode estar unido no amor, no clamor, no convívio com o Senhor, né? Então, esse seria o primeiro ponto. Temer a Deus, temer ao Senhor. É o primeiro passo da sabedoria. O segundo é combater o orgulho. Não estou acusando ninguém. Eu acho que é uma coisa que mais as mulheres de Atibaia, às vezes, sentem orgulho. Não posso falar nada das mulheres da região dos lagos. Tem muito tempo que eu não moro no Rio de Janeiro. Mas eu vou até dizer, o orgulho, um pouquinho de orgulho pode ser positivo, se é uma celebração por alguma conquista. Você tem um filho que passa para uma universidade federal, você não vai ter orgulho disso? Você não vai querer contar para todo mundo? Meu filho passou para a faculdade, né? Não é pecado isso. Você fez uma coisa bonita, as pessoas elogiaram. Olha que lindo que ela pintou, que ela fez. Aí você fala, ai, obrigada. Você tem o direito de ter orgulho, uma certa alegria por uma conquista. Eu acho que vai cair. Vai cair, isso. Aí depois é só voltar, gente. Igual quinta-feira passada, que foi muito rápido. Mulherada. No gatilho. Mas vamos pensar aí se orgulho não é uma Vivi, coisa. é só você clicar no link de novo. Mesmo link. Vai cair. Irmã Nilce, ela está escutando? Esse minuto está rendendo, né? Eu achei. É melhor ser verdadeiro, né? A gente tem que ter consciência das nossas limitações, mas também saber que muitas vezes o que a gente fez foi bom mesmo. E Deus tem intervenção sempre. Ele está na nossa vida e é Ele que nos inspira, é Ele que nos capacita, mas nós também nos deixamos ser usadas por Ele. Então, quando você é um instrumento de Deus, você também merece um parabéns, né? Não tem problema alguém dizer parabéns, foi lindo o que você fez. Você fala, obrigado, né? Só que daí, quando se começa a inflar muito, aí é um problema, né? Mas o orgulho, ele tem diversas formas. Por exemplo, às vezes a gente não gosta de ser corrigida. Então, se alguém vem comentar alguma coisa que a gente fez e não ficou tão boa, aí às vezes dá uma raiva, né? Ah, mas o que tem a ver com isso, né? Que você tem que falar. Tem orgulho e não quer ser corrigida. Em Provérbios 15, 32 e 33, diz assim: quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, a humildade precede a honra. Então, a gente tem que reconhecer o que não sabe. E tem que reconhecer que tem coisa que a gente tem que aprender mesmo, né? Nessa área de tecnologia, eu sou muito limitada. E segunda mesmo, eu fiz uma reunião com um grupo de adoção aqui online. Quando acabou, um rapaz, assim, agradeceu pela reunião e ele falou, e eu nem estou fazendo o que ele falou.
ele falou que fica melhor se usa fone de ouvido na hora, o som. Aí eu tenho nervoso de fone de ouvido, mas agradeço a sugestão, vou na próxima reunião usar. Na próxima reunião com ele, que eu prometi, tá? Mas eu confesso que eu procurei, eu tenho um fone de ouvido, mas não sei onde ele está agora. Mas eu vou ouvir, foi um conselho, e eu acho que ele sabe o que ele está falando, porque eu já ouvi outra pessoa dizer isso também, que o som fica melhor quando a gente está com fone de ouvido. Mas, às vezes, por causa de orgulho, a gente adoece, a gente tem perda financeira, a gente faz coisa errada, escolhas erradas, porque ficou orgulhoso e não ouviu a crítica, não ouviu a correção, né? Então, há diferentes tipos de orgulho. Tem o orgulho da arrogância, aquela pessoa de narizinho empinado mesmo, que se acha o máximo, tem um olhar que diminui o outro, né? Não pede desculpa, não dá satisfação, não se arrepende. Então, esse é um orgulho soberbo. Minha mãe conta a história de um primo meu quando ele era pequeno. Ele nunca queria ajuda de primeira, né? Não, eu sei, ele falava. Mas aí, quando ele não conseguia fazer, ele olhava para o adulto e dizia, me ajuda. E eu fico pensando que a gente, muitas vezes, precisa olhar para o lado e dizer, me ajuda. Porque, às vezes, a gente não está dando conta. E a palavra de Deus diz que ele odeia o orgulho, ele detesta os olhos arrogantes. Então, a gente não pode deixar o orgulho crescer dentro de nós. Eu, assim, da minha parte, eu acho que eu não tenho tanto esse orgulho da arrogância. Eu não me acho, não acho que eu sou melhor em nada, de verdade. Mas tem um outro orgulho que eu acho em mim, que é o de não mostrar necessidade. É um exercício, eu tenho melhorado bastante. Mas sabe aquele discurso assim, não, eu não quero incomodar, eu não quero dar trabalho. Mas às vezes é orgulho, no fundo eu quero fazer do meu jeito, do fundo eu acho que vai ficar melhor se eu fizer mesmo, e eu faço mais rápido, e eu também não quero mostrar que eu estou precisando de ajuda, né? Então, esse é um orgulho perigoso que eu noto em muitas mulheres. A gente tem essa tendência de querer provar que dá conta de tudo, né? Mas, no fundo, a gente não dá conta de tudo e não é para dar conta de tudo. A gente precisa pedir ajuda, a gente precisa reconhecer que tem coisa que a gente não consegue fazer, né? Então, pedir ajuda do marido. E, assim, até essa palavra ajuda, em casa eu tenho lutado um pouco com essa palavra, porque eu digo assim, minha casa não é hotel, não tem ninguém me prestando favor. Somos uma família aqui. Então, nós dividimos as tarefas, né? Ninguém está me ajudando, está todo mundo colaborando. Então, se eles lavam a louça, eles não estão me ajudando, eles estão colaborando para a manutenção da casa, que é de todos nós, né? Então, a gente precisa... Mas também, por exemplo, eu não sei aqui, é que meus filhos já são grandes. Eu tenho um de 16, uma de 13 e uma de 11. Então, eles lavam louça, seca a louça, põe e tira a mesa. Mas eu geralmente não fico perto, não. Porque se eu fico olhando eles fazendo a tarefa, me dá nervoso. Porque eles não fazem do meu jeito. Eu dou umas instruções, mas eu falo, é melhor sair daqui, voltar e conferir que foi feito, né? Porque é difícil isso pra gente. A gente quer as coisas do nosso jeito, né? Mas eu gosto da história. Sabe Davi, quando ele quis construir o templo para Deus? Ele fala, Senhor, como pode? Se eu estou habitando numa tenda, eu estou nesse palácio, eu vou fazer um templo para você. Aí primeiro o profeta diz, ótima ideia. Quando o profeta chega em casa, Deus fala, não quero esse presente, não. Quem vai me dar esse presente é Salomão. Aí o profeta volta e fala para Davi, imagina se fosse você. Você ia ficar feliz? Você ofereceu um presente e ele falou, não quero. Mas Davi falou, tudo bem. Se ele não quer, eu aceito. Homem sábio, segundo o coração de Deus. Não foi orgulhoso. Falou, tudo bem, eu vou deixar o material então. Se é para o meu filho fazer, eu deixo o material. E ele adianta. Então, Davi engoliu o orgulho, ele foi humilde. E a gente precisa aprender com ele. 2 Coríntios 12:10 diz, quando sou fraco, é que sou forte. E eu fico pensando, quando sou fraco, eu sou forte, porque eu sou verdadeiro. Nós somos humanas, nós somos moldáveis,
vasos de barro na mão do oleiro e tem que deixar ele trabalhar em nós, né? Não estamos prontas, não estamos completas, estamos em obras e precisamos ter humildade para admitir isso, né? Confessar o nosso orgulho e reconhecer que a gente precisa de Deus em todo o tempo. Então, o primeiro ponto que eu falei é temer ao Senhor. O segundo é rejeitar o orgulho, combater o orgulho. O terceiro vem juntando com esse pensamento. Busque conselhos. Então, se eu não sou orgulhosa, eu vou buscar conselhos. Tem muita gente que é desconfiada de conselho. A gente tem até um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Mas, realmente, nem todo conselho é bom. Tem gente que gosta de dar pitaco na vida dos outros, tem gente que gosta de manipular, se intrometer, tem gente que é maldosa, é verdade, infelizmente. Mas precisamos saber que há pessoas que podemos consultar, que precisamos consultar. Eu sei que ninguém mais aqui é pequenininha, não sei quantos aqui ainda tem mãe e pai vivo, mas a palavra diz, Provérbios, é cheia de provérbios, falando da importância de ouvir os pais. E mesmo em idade adulta, avançada, nós ainda precisamos ouvir os nossos pais. Eles não são os donos da verdade, não sabem de tudo, mas tem aí uma experiência, uma sabedoria, uma caminhada que vale a pena confiar. E eles nos amam. Eles podem não saber o melhor sempre, mas eles nos amam. E as palavras são sempre valiosas. E Provérbios fala da importância dos filhos ouvirem os pais. E não tem limite de idade. Enquanto você tem seu pai e sua mãe, valoriza aí. A palavra diz que a gente tem que ouvir o conselho do justo. Quem é o justo, né? Com certeza nós conhecemos várias pessoas justas. É o povo cristão, aqueles que buscam ao Senhor de verdade. Nós temos líderes, nós temos pastores, mas nós também estamos em ministério. E, sabe, tem muita gente na igreja que tem muito para ensinar os líderes também. Né? Nós somos um corpo, nós cremos no sacerdócio universal. Deus trabalha na vida de todo aquele que o busca. Quantas vezes eu já fui ministrada por membros da igreja. Eu lembro numa reunião de mulheres que eu estava muito angustiada com uma situação com a minha filha. E eu chorei, eu falei sobre uma situação médica que eu ia precisar investigar. E as mulheres naquele dia me cobriram de amor, de palavra. E como eu fui fortalecida, né? O grupo de justos que buscam ao Senhor. A gente também precisa pedir conselho a pessoas capacitadas na área. Né? Tem gente que me pergunta, o que você acha dessa história do Covid? Eu falo, bem, eu sou pastora, eu sou cientista social, eu faço uma observação do comportamento da sociedade. Agora, o Covid, sei lá. Tem gente que diz que foi feito, fabricado, tem gente que diz que foi uma mutação de um vírus em animais. Eu não tenho certeza. Mas, assim, eu tenho buscado conselhos em médicos. Eu tenho uma prima médica, eu tenho pais de alunos meus que são médicos, eu pergunto a eles, eu pergunto aos professores de biologia. A gente precisa falar com pessoas capacitadas na área. E nós, como cristãs também, nós temos que saber os nossos limites de aconselhamento. Teve um caso na nossa igreja de uma criança que nasceu com um tumor exposto, uma bolinha bem aqui, entre o olho e o nariz, uma bolinha. Era um tumor para fora. E a família teve que tomar muitas decisões, teve que fazer muitos exames, alguns exames eram caros, alguns eram invasivos, e tudo eles tinham que decidir. E eles sempre vinham falar comigo, pediam conselho, pediam oração. Agora, dizer se eles deveriam ou não deveriam fazer um exame, nunca foi um conselho meu. Eu não sou capacitada na área, mas eu dizia, na multidão de conselhos, a sabedoria. Vamos buscar a opinião de um segundo médico. Vamos fazer uma pesquisa de outros lugares que fazem o exame. Eu não podia dizer para essa família como eles deveriam conduzir um tratamento médico da filha deles, mas eu estava ali do lado, dando força, ânimo, esperança e indicando que eles falassem. E eu tenho medo, às vezes, a gente ajudar muito as pessoas e acaba interferindo em áreas que a gente não tem capacidade. Então, a gente tem que reconhecer quando não sabe
e dizer, olha, eu acho que isso outra pessoa precisa aconselhar, né? Pastora, eu lembro, como a senhora falou que pode falar, né? Eu lembro que quando a gente começou o ministério, ainda lá em Araraquara, uma irmã da igreja me chamou para conversar. E ela ficou falando, acho que uns quase 40, 50 minutos. E ela falava, e eu olhava para a cara dela, e se fosse eu notaria a minha cara para ela. Porque era assim, o que eu vou falar? E ela ficava falando, e eu dizia, Senhor, faça que essa mulher não pare de falar, porque eu não sei o que eu tenho para dizer para ela. E ela falava, e eu dizia, glória a Deus porque ela está falando. Ai, Jesus, amém. Eu nunca gostei tanto de escutar uma pessoa como eu gostei daquele dia. Eu estava querendo que a noite virasse e ela dormisse sem me perguntar. E aí, pastor? Eu falava, Jesus, o que eu vou falar para essa... Mas foi esses momentos angustiantes na minha vida. Porque o meu eu queria ter uma resposta. Eu queria dizer assim, não, irmã, porque você tem que agir assim, assim. Era o que eu queria sair. Eu queria sair com o meu orgulho de pastora, conselheira dali, no auge. Mas toda vez que a mulher ia falando, e aquilo ia entrando dentro de mim, eu falava, misericórdia, o que eu vou dizer? Senhor, essa mulher vai se decepcionar, essa mulher vai se enfiar debaixo de um carro quando sair daqui, porque eu não vou ter nada para dizer para ela. Eu falei, Senhor. E foi. No final, ela falou assim, quando ela falou, pastora, me ajuda. O que é que a senhora tem a me dizer? Na hora que ela falou, foi a pior coisa que eu vi em toda a minha vida. Eu queria morrer naquele momento. Eu olhei para a cara dela e deu aquele cri, cri. Aí eu falei, irmã, nós vamos perguntar juntas a Deus, porque eu não sei o que eu vou te falar. Eu falei, ela falou, como assim? Eu vim aqui, eu moro do outro lado da cidade, e eu queria poder ouvir, eu tinha certeza, porque Deus me mandou aqui, porque a senhora tinha uma resposta para mim. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu falei, irmã, esse Deus, eu não é o Deus que eu sirvo, porque, irmã, eu não sei o que eu vou te falar. Não tenho. Foi assim, foi um momento muito angustiante naquele momento, porque eu queria ter uma resposta. Mas eu falei, se eu dissesse qualquer coisa, eu sabia, eu tinha certeza que eu ou ia matar o resto, ou ia ajudar ela a matar alguém. Porque eu falei, então eu prefiro ficar quieta. Eu falei, bom, como a igreja não crescia mesmo, parecia que não ia crescer de jeito nenhum, eu falei, perder mais um não vai ser problema. Então, eu prefiro perder ela viva do que perder ela morta. Então, eu vou dizer para ela, não sei. E eu consegui dizer, mas eu saí dali frustrada. Eu não saí dali bem, porque eu queria ter uma resposta. E às vezes nós somos assim, líderes, pastores, nós somos assim. A gente quer ter resposta para tudo. Aqui também aconteceu várias vezes, aqui logo do início eu fiquei muito tempo, eu e o pastor, e a gente olhava um para a cara do outro, eu e o marido, a gente batia a caneta na mesa, olhava e dizia, e agora, José? E agora, José? E a gente não tinha, e nós aprendemos a dizer, não sei. Uhum. Foi muito difícil. Mas, na verdade, ainda é difícil, né? Não, porque vai ser assim a vida inteira. E quem é honesto e sincero vai sempre se deparar com situações que você não tem a solução. E isso é uma coisa que Deus trabalha em mim, né, nos meus 40 anos de maturidade. Eu fiz seminário com 16 anos, né? Minha primeira licença, eu não era nem maior de idade. Então, eu acho que por muitos anos eu achei que eu tinha que ter a resposta, que eu tinha que ter a solução, que eu tinha que ter a salvação. E eu tenho entendido que não está nas minhas mãos, está nas mãos de Deus. Uma oração que eu tenho aprendido a fazer é, Senhor, que a verdade prevaleça, que o justo seja honrado e que o culpado seja identificado. Porque às vezes a gente é colocado em umas situações, uma irmã um dia me procurou, isso é recente, ela acha que o marido dela está traindo ela. O marido não é cristão. O que eu vou falar para ela? Contrata um detetive, né? Eu não tive revelação de Deus se o homem está traindo ou não está traindo ela. Eu falei, vamos orar juntas, vamos pedir a Deus que nada que esteja sendo feito às escondidas fique às escondidas, que a verdade prevaleça, porque pode ou não pode. Então, eu vou incentivar ela
a desconfiar do marido, ou eu vou incentivar ela a confiar no marido, eu não sei. Então, eu estou em oração com ela ainda. Eu falo com ela, ela também, ela acalmou mais o coração. Não tem nenhuma prova, não é nada evidente, mas ela acha por algumas situações. Mas eu também não tenho a resposta para ela. E eu oro, eu falo, Deus, é tua serva, não deixa ela... O marido não é cristão, eles já são casados, é uma história longa, mas eu falo, Senhor, a tua serva, honra a tua serva, não deixa que ela seja enganada. Se alguma coisa está acontecendo, que venha à tona, se não estiver, acalma o coração dela, né? Então, é muita coisa que surge que a gente não vai ter certeza, né? Mas os conselhos ajudam. Provérbios 15:22 diz: planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito onde há muitos conselheiros, né? Então a gente não deve desistir de buscar conselho. E dar conselho, mulherada, vocês gostam de dar conselho? No geral a gente gosta, a gente quer ajudar, né? Mas a gente deve se perguntar uma coisa: esse conselho foi solicitado? Será que esse conselho não é um julgamento? Será que a pessoa quer ouvir, né? Eu, na época, estava cheia de opinião sobre a vida da minha irmã. Mas minha irmã nunca me pediu opinião sobre as coisas que ela estava fazendo. E eu lembro que eu estava fazendo terapia na época e eu falava para minha psicóloga, mas minha irmã não me escuta. Aí ela um dia me perguntou, mas sua irmã já pediu sua opinião? Eu falei, não, mas ela está fazendo errado, eu preciso falar. Ela, então, mas assim, você é mãe dela? Falei, não, então, se ela não te pediu conselho, para que você está dando? Ela não quer ouvir sua opinião. E foi difícil ouvir isso, mas eu comecei a entender que é verdade. E tem um autor cristão, não sei se vocês conhecem, o Paul Tournier, ele era psiquiatra suíço, ele escreveu um livro chamado Os Fortes e os Fracos, ele escreveu um livro chamado Culpa e Graça, que é meu favorito, ele escreveu um livro chamado A Missão da Mulher, que é lindo, que toda mulher deveria ler. E nesse livro, Culpa e Graça, ele fala que todo conselho não solicitado é um julgamento. E eu fiquei pensando nisso. Quando você acha que você tem um conselho para dar para alguém, o que isso quer dizer? Que você está achando que você sabe uma coisa que aquela pessoa precisa aprender, que aquela pessoa não está fazendo direito. É um julgamento. Será? Né? Então, assim, se a pessoa te pediu a opinião, é uma coisa. Agora, se ela não pediu, tem que ser muita direção de Deus para você falar. Porque pode ser um julgamento e a pessoa pode ser a coisa mais sábia a ser dita no momento. Mas se ela não tem ouvidos para ouvir, vão ser pérolas jogadas aos porcos. E eu tenho pedido muito a Deus sabedoria nessa área também. Que eu não dê conselho não solicitado, que eu só fale quando for necessário. E daí a gente vai para o quarto ponto. Tá tudo amarradinho. O quarto ponto é vigiar o falar. É o último que eu separei. Não que é o último ponto da sabedoria, mas as mulheres de Atibaia precisam um pouco desse conselho. Imagino que na região dos lagos não, mas vou compartilhar com vocês. Eu gosto de falar, não sei se vocês notaram. Mas eu gosto de ouvir também. A minha mãe diz que eu comecei a falar cedo, com 9 meses eu já falava minhas primeiras palavrinhas, né? Aí eu sou mãe, eu sou professora, eu sou pastora e até escritora. Então, eu falo até com a mão. Eu gosto de falar. Só que falar traz responsabilidade. E agora, nessa época de tudo digital, todas as minhas aulas estão sendo gravadas. Cada palavra que eu dito está registrada para toda a eternidade. Então, tudo que eu falar poderá ser usado contra mim no tribunal. Mas isso vale para todas nós, né? Mesmo que não seja gravado. O que a gente fala é nossa responsabilidade. Quem gosta de falar precisa aprender a ouvir. Eu vejo pessoas gritando nas redes sociais. Ofendem os outros constantemente. E às vezes são muito sensíveis. Você não pode discordar que a pessoa surta, né? Então a gente está num mundo que todo mundo quer falar, mas pouca gente quer ouvir. E isso é muito complicado. Nós precisamos entender o peso da responsabilidade do que a gente fala. Às vezes a pessoa fala, mas não fui eu que escrevi, eu só encaminhei. Bem, se você encaminhou, a responsabilidade passa a ser sua, porque você está concordando com aquilo. Então, não importa se não foi você que escreveu. Se você passou para frente, é como se você ecoasse
aquela voz. Então, é sua responsabilidade também. Cada um é responsável pelo que sai da própria boca, do próprio WhatsApp, do próprio Facebook, do próprio Instagram, até do Twitter, mas esse eu não tenho, eu não sei direito como funciona. Mas Provérbios fala muito sobre a fala. E algumas lições que eu tiro, Provérbios 6, em vários versículos, no 16 e no 19, depois Provérbios 10, 18, fala muito sobre a importância da fala ser verdadeira. Diz que Deus odeia mentira. Aí a gente passa a coisa também adiante, fala assim, eu não sei se é verdade. Bom, se você não sabe se é verdade, não encaminha. Sócrates, que era um filósofo antes de Cristo, ele falava que tudo que a gente diz tem que passar por 3 peneiras. Primeiro você tem que ter certeza que é verdade, depois você tem que ter certeza que é útil, depois você tem que ter certeza que é bom. Se você não tem certeza que é verdadeiro, útil nem bom, você vai falar para quê? Não fala. Isso Sócrates falou. Mas ele falou isso depois de Salomão, porque Salomão já tinha dito isso em Provérbios. Então, se você não tem certeza que é verdade, você não vai dedicar o tempo investigando se aquilo é verdade, não passa adiante. A palavra também tem que ser bondosa. Deus despreza palavras perversas. Tem vários provérbios sobre isso. Provérbios 8, 13, 10, 6, 8, 10, 11, 14. Tem vários provérbios falando sobre a importância da fala ser bondosa. E vamos combinar, mulheres, não estou acusando ninguém aqui, não. É confissão. Quantas vezes o veneno não escorre da nossa boca? A gente faz um comentáriozinho que tem uma pontinha de maldade. Eu sou professora. E eu me lembro de uma vez fazer um comentário um pouquinho maldoso de uma outra escola. Depois eu me arrependi. Eu falei, por que eu fiz isso? Né? Eu trabalho numa escola, essa é uma outra escola, eu nem trabalho lá. Eu estou sendo maldosa fazendo esse comentário. E eu fui e voltei para a pessoa que eu fiz o comentário. Eu falei, eu queria te pedir desculpa porque o meu comentário foi maldoso. Eu disse que naquela outra escola era só brincadeira, que eles não estudavam de verdade. Eu nem podia fazer esse julgamento, nunca entrei lá, era puro preconceito, sabe? E foi maldade escorrendo da minha boca. Eu lembro uma vez que minha mãe me contou de um divórcio de uma conhecida nossa e ela estava com muita pena da mulher, porque o marido deixou ela. E depois a gente foi descobrir, deixou até por um relacionamento homossexual. Já pensou que tristeza? E daí, minha mãe estava falando dela, como ela era boazinha, como ela era perfeita, como ela era amável. E na minha cabeça eu pensei, ai, mas ela não era tão boazinha assim, sabe? Eu julguei a mulher. E graças a Deus eu não falei. Passou pela minha cabeça, mas eu não falei. No mesmo momento, meu coração pesou. Eu falei, que maldade. A mulher foi abandonada pelo marido. E eu tô aqui julgando se ela merecia ou não merecia isso. Maldade. Então a gente tem que ver isso, porque às vezes tem veneno escorrendo da nossa boca e não pode. Tem que frear. Se passou pela sua cabeça, você fala, Jesus, limpa minha cabeça, me dá compaixão, me dá empatia. Tira esse veneno de dentro de mim, que eu tenha misericórdia das pessoas, que eu não me alegre em fazer fofoca, comentário maldoso sobre os outros. A palavra também diz que a fala deve ser moderada, não falar demais, né? Quando a gente fala demais, a gente se dá mal. A palavra até diz que é melhor ficar quieto e parecer que é inteligente do que abrir a boca e provar que é tolo, né? Então, se você fica quieto, as pessoas até pensam, nossa, deve ser inteligente, né? Ficou tão quietinho ali o tempo todo. Agora você fala um monte de besteira e já era. Mas também fala que a fala tem que ser temperada, né? Agradável, gentil. É um equilíbrio que a gente tem que fazer. Não é ser falsa, não. É realmente desenvolver essa fala amável e verdadeira, né? Eu sei que tem hora que dá muita raiva, tem hora que dá vontade de falar. Minha mãe sempre disse que o melhor momento de ficar calada é aquele momento que você acha que vai explodir se não falar, porque provavelmente o negócio não é bom. Então, segura, né? Mas existem alguns provérbios populares que dizem também que o falar é prata, mas o calar é ouro. E tem um outro provérbio que diz, cuide para que sua fala seja melhor do que o seu silêncio. Olha que profundo. Se você vai falar, tem que ser algo que vai ter mais valor do que o silêncio. Porque a gente não pode ter uma fala que vai destruir, né? Então é isso, meninas queridas. Precisamos temer ao Senhor.
precisamos combater o orgulho, precisamos buscar conselhos e precisamos vigiar a nossa fala. Esses são alguns passos da sabedoria, está tudo em Provérbios e muito mais. Que Deus nos ajude, que possamos realmente trilhar esse caminho da sabedoria, lembrando que cada dia é um novo dia e que a gente precisa do socorro de Deus para agir de forma sábia. Obrigada. Amém. Ai, queria escutar os 40. Ela fez, para quem chegou depois, a pastora Ágata fez em comemoração aos 40 anos dela. Se quiser, eu mando. É que não dá para mandar de uma vez que embola, né? Claro, é áudio. Eu não falei com a pastora Ágata depois da quinta-feira. Normalmente a gente sempre se fala na semana, né? Depois da quinta a gente não se falou mais. E eu coloquei no grupo das mulheres, logo no dia 1º, para estarmos uma dica de devocional. E foi o livro de Provérbios, né? Então, eu fiquei feliz, né, em poder ouvir. Eu coloquei lá, meninas, vamos, né, meditar em um capítulo por dia. Não sei se elas estão fazendo, eu não gosto de perguntar muito, não, para não ouvir quantos não, né? Mas para quem está aqui, né, que pôde escutar e ver e confirmar, né, os profetas de casa às vezes fazem mais milagre que o de dentro, né? Quem sabe ouvindo agora, a gente não consegue fazer os nossos devocionais. E eu sempre amo o livro de Provérbios, né? Porque eu lembro que a primeira pessoa que me incentivou muito a ler o livro de Provérbios foi a minha sogra, porque ela falava, eu acho que ela queria se desfazer do filho, porque ela falava tão bem do filho. O que me fez querer namorar para a pastora Ágata Júnior, né? Foi porque ela falava muito bem do filho, né? Falava demais, né? Nossa, esse menino era ouro. E eu falei, não, esse senhor tem que vir para mim, tem que ficar milionário com esse negócio aí. Então, e ela falava sempre sobre a questão dos provérbios. E eles estudavam o livro de provérbios. Eles tinham que falar, né, sogra? Né, falava e ele aprendia os versículos, meditava em versículo. Provérbios tem que ser lido. Provérbios, na minha opinião, ele deve ser lido sempre, independente do devocional que você esteja fazendo. Provérbios é sempre bom você ler, vai até o último capítulo e volta e começa diariamente, mais o texto que você for fazer devocional, porque tem muita sabedoria, muita coisa legal. Muito legal. E depois eu escutei o pastor Aguiar falando, né? Ele falava, gente, eu li já o livro de Provérbios, eu leio por ano quase 12 vezes o livro de Provérbios, e todo ano ele lê. Eu falei, gente, o Sim já é um senhor, e tá ali procurando entender a vida, a sabedoria. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Depois foi a pastora Sandra Botelho também. Então, assim, todas as pastoras e pastores, né? Eles sempre incentivam, que passaram, né, pela minha vida, no sentido de ter convivido, sempre incentivaram muito ler o livro de Provérbios. Então, meninas, pegue mais essa dica, leve para o coração e não apenas guarde, mas pratique, coloque na ação. Mas alguém quer falar alguma coisa, comentar algo? Gente, eu anotei um monte de coisa que eu tinha para falar. Porque a pastora ia falando e eu ia ministrando aqui ao meu coração, eu ia anotando, né? E eu queria saber de vocês, vocês querem falar alguma coisa, querem perguntar alguma coisa à pastora Ágata, irmã Zélia? Jace? Eu estou aqui olhando qual das duas consegue desativar o microfone primeiro. Eu vi a irmã Zélia botar a mão, aí eu botei o meu de novo. Eu queria começar com o testemunho da semana passada, porque nós fomos também desafiadas pela pastora Ágata e o estudo que nós tivéssemos feito sobre sabedoria, sobre a identidade da mulher, ela fosse também ministrar da vida de outras mulheres. E hoje não só o meu testemunho, mas também a própria pessoa, que foi uma das pessoas abençoadas
por essa ministração que nós tivemos na semana passada. Ela está fazendo parte do estudo hoje conosco, é a Viviane. Vivi, dá um tchauzinho, amiga. Aí, se você estiver me ouvindo, a Vivi, né? É linda essa parte de Deus, porque assim, o Senhor, ele, quando a gente ouve esses conselhos de sabedoria, e o Senhor sente que no nosso coração isso foi acolhido, e Ele também percebe o desejo que nós temos de abençoar outras pessoas com esse ensinamento, Ele mesmo proporciona, né, um momento, um tempo para que você possa colocar isso em prática. E isso aconteceu durante a semana, tá aí a Vivi é um testemunho vivo disso. A Vivi precisou, né, me ligar. Vivi é uma amiga, faz parte do Ministério de Jovens Adultos, né, da qual eu e o pastor Marcelo Marinho lideramos, pela graça de Deus. E a Vivi me ligou numa situação que ela estava passando no seu trabalho, e eu levei para a Vivi todo o ensinamento. A Vivi vai lembrar disso. Eu falei, Vivi, eu sei que é legítimo isso que você está dizendo, essa situação que você está passando, mas eu quero levar paz ao seu coração. Eu quero que você saiba quem você é em Deus, primeiramente. Eu quero que você lembre que o Senhor, Ele te diz todos os dias: Viviane, você é minha filha amada, em quem eu me comprazo. Né? Não esqueça que Satanás, ele vai todos os dias querer fazer com que você duvide disso. E você não pode duvidar. O Senhor, ele nos ama. Né? E Satanás, o trabalho dele é fazer com que a gente perca, né, essa certeza que nós temos em Deus. Ele formou, né, ele planejou cada dia da nossa vida antes mesmo que qualquer um deles existisse. Então, assim, eu quero trazer esse testemunho de que eu não só, né, e eu conversei com a Vivi, teve uma hora que eu quero até aproveitar por conta de hoje, né, desse conselho. Eu até falei com a Vivi, eu falei: Vivi, a minha preocupação, amiga, é que você tenha o seu coração pacificado. É legítimo que, de repente, você tenha que tomar alguma medida administrativa, até que seja ela judicial, o que quer que seja. Mas o importante é que você a tome com seu coração pacificado no Senhor. Que você saiba exatamente quem você é. Porque o normal, quando nós somos conflitados, é que a gente queira resolver o nosso problema. E às vezes a gente esquece o que está acontecendo ao nosso redor. Então, foi o que eu falei para ela. Eu falei: amiga, eu quero que você, primeiramente, tenha paz no seu coração, que esse aconselhamento ele seja pacificador no seu coração, porque o importante é que você saiba quem é você. Quando você descobre quem você é, você já ameniza grande parte daquilo que às vezes a gente quer fazer por justiça, mas é porque também fomos feridos, e a gente não vai saber equilibrar isso se nós não soubermos quem nós somos, né? E quem verdadeiramente domina a nossa vida, né? Tem todo o controle da situação com sabedoria. Então, esse é o testemunho. Eu também queria acrescentar, pastora Ágata, Colossenses 3,16, que fala: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E aí eu quero acrescentar dizendo que esse tempo de sabedoria, esse tempo de aconselhamento que nós estamos tendo, senhora, tem sido também um tempo de crescimento para nós, né? Aconselhar uns aos outros em sabedoria, é claro que a gente está falando, né? E para nós não existe outro caminho senão a palavra de Deus. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, quero te agradecer. Foi extremamente edificante. Às vezes a gente está aqui longe, né? Eu também sou lá da primeira igreja. A Vivi está no Rio ainda, né? Também é da primeira igreja. E às vezes eu ficava pensando aqui na região dos Lagos, eu ficava falando: gente, como eu faço para poder ajudar as pessoas? Perdemos pessoas queridas e às vezes a gente se sente meio que incapaz, sabe, de poder ajudar. E foi muito gratificante ouvir aquela